Quais são as cenas de dança do cinema que mais te marcaram? Você com certeza consegue pensar em pelo menos uma das várias imagens dançantes que são relembradas e celebradas o tempo todo por fãs de filmes. Mas tem uma dança de cinema que não é tão famosa quanto essas outras. E mesmo assim, eu digo com tranquilidade que ela mudou o cinema. É uma sequência de mais de 15 minutos no meio de um filme, mostrando um balé de conto de fadas. E o que poderia ser uma encenação bem tradicional de dança vai aos poucos se transformando numa sequência cada vez mais surreal e assustadora. Foi algo tão diferente, tão assombroso, que a reação inicial a isso foi até negativa, com essa sequência sendo duramente criticada. Mas com o passar do tempo as opiniões foram mudando. Críticos e cineastas aclamados passaram a defender o filme como uma obra-prima, um longa único e inovador, depois do qual o cinema nunca mais foi o mesmo. Esse é o balé do clássico britânico de 1948, Os Sapatinhos Vermelhos, dirigido pela dupla Michael Powell e Emeric Pressburger. Mas não se deixe enganar por esse título com o diminutivo Sapatinhos. Isso aqui não é uma história fofa e bonita. Pelo contrário, Os Sapatinhos Vermelhos é um drama intenso e frequentemente assustador, ao explorar o lado sombrio do mundo do balé de um jeito que fez escola e influenciou outros filmes mais tarde a fazer o mesmo. E muito disso vem da força do balé que domina a porção central do longa. Mas como pode uma cena tão importante e revolucionária ter sido rechaçada no começo? O que tem de simbolismos e de camadas mais profundas por trás das suas imagens oníricas? E como foi que essa sequência passou a ser vista como um dos maiores triunfos realizados na história do cinema? Oi, eu sou o Max e hoje a gente vai tentar responder todas essas perguntas sobre esse clássico indispensável que é Os Sapatinhos Vermelhos. Mas para fazer isso, fica o aviso, eu vou ter que dar spoilers do filme inteiro, beleza? Continuar aqui? Então vamos mergulhar no balé assombroso de Os Sapatinhos Vermelhos e entender como essa cena mudou o jeito de filmar a dança no cinema. Antes de mais nada, é essencial conhecer os diretores responsáveis por Os Sapatinhos Vermelhos. Michael Powell e Emeric Pressburger começaram a colaborar no fim dos anos 1930, criando filmes de gêneros variados e sendo aclamados como uma dupla de enorme destaque do cinema britânico, inclusive vencendo Oscars graças a filmes como Invasão de Bárbaros, Neste Mundo e no Outro e Narciso Negro. E quando chegou a hora de criarem um novo filme, eles decidiram explorar o mundo do balé. Mas eles queriam fazer como nenhum outro longa tinha feito antes. Eles queriam ter a excelência dessa dança, mas apresentando ela sob uma perspectiva inovadora. Então, uma das primeiras decisões deles já foi uma ousada, e dizia respeito à seleção do elenco. Porque ao invés de escalarem atores que sabiam dançar, eles quiseram contratar bailarinos e bailarinas que sabiam atuar. A prioridade estava mesmo nas habilidades do balé, e felizmente eles encontraram nomes fortes que dominavam bem as duas artes. Começando com o australiano Robert Helpman, que além de interpretar um bailarino, também ficou responsável por criar as coreografias originais do filme. Eles também contrataram Leonid Massine para ser outro bailarino de destaque da história. Porém, o mais importante era escalar a protagonista, e o nome que lhes foi sugerido foi o de Moira Shearer, uma estrela em ascensão do balé, mas que nunca tinha trabalhado com cinema. A princípio, ela recusou a proposta dos cineastas, por temer que isso poderia atrapalhar a carreira dela de bailarina. Mas depois ela mudou de ideia e aceitou o papel de Victoria Page. Depois foram escalados os outros dois atores principais, que esses sim poderiam ser somente atores e não bailarinos. E eles foram Marius Goring, para o papel do compositor e maestro Julian Craster, e Anton Walbrook, para o papel do empresário Boris Lermontov. E esse elenco estrelaria num drama inspirado por um conto de fadas escrito pelo dinamarquês Hans Christian Andersen, o mesmo autor de histórias como A Pequena Sereia, A Princesa e a Ervilha, Polegarzinha, A Nova Roupa do Imperador, entre outras. Só que o conto que seria adaptado no filme era um menos conhecido, chamado Os Sapatos Vermelhos. Nele, uma garota mimada ganha sapatos vermelhos encantados que fazem ela só querer dançar o tempo inteiro, a ponto dela começar a negligenciar o restante da vida dela. E o desfecho é trágico, com a menina se arrependendo de ter os sapatos, a ponto de pedir que um carrasco corte os pés dela para que ela se livre deles. E no fim, a garota acaba morrendo. E o que isso tudo tem a ver com o filme de Powell e Pressburger? Bom, aqui conhecemos Julian, um compositor que impressiona o empresário de balé Boris Lermontov, que comanda a própria companhia.
E Lermontov contrata Julian para compor a música de um novo balé que ele quer produzir, uma adaptação do conto de Andersen e que leva o mesmo nome do original, Os Sapatos Vermelhos. E para estrelar a nova produção, Lermontov aposta numa bailarina que recentemente pintou na cena, a jovem Vittoria. A partir daí começamos a ver como esse trio desenvolve as suas relações, entre parcerias criativas, interesses românticos e disputas de poder. Até que alcançamos a metade do filme, quando finalmente chega a noite da estreia do balé. E é aí que começa a sequência de dança de 17 minutos que mudaria o cinema. Rideau! O balé dos Sapatos Vermelhos até que começa bem tradicional, parecido com o que já tínhamos visto em filmes musicais, por exemplo. Um cenário colorido, o plano bem aberto para captar os bailarinos de corpo inteiro, tudo bem iluminadinho. A ideia é representar o ponto de vista da plateia que está no teatro vendo esse balé. Clareza é a ordem do momento. Mas aos poucos começam a surgir imagens que nunca poderiam acontecer num balé real, como um reflexo que ganha vida própria, ou o jeito como a protagonista veste os novos sapatos num piscar de olhos. Ou seja, edição e efeitos especiais começam a surgir para quebrar a realidade do teatro e nos levar para o campo do cinema. Não é mais a lógica do palco, mas sim a da câmera, até porque agora o sapateiro começa a olhar pra gente com a sua maquiagem pesada e fotografia sombria. Se isso te remete a um clássico como O Gabinete do Dr. Caligari, isso não é à toa, pois o expressionismo alemão foi uma das grandes influências para esse filme, com momentos em que luz e maquiagem criam imagens assustadoras para refletir o estado psicológico dos personagens. Tem também o uso de sombras para criar suspense, com silhuetas projetadas parecendo seres com vida própria, prontos para alcançar a mocinha e ameaçá-la. Algo que lembra demais uma cena como essa, de Nosferatu. O tom evidentemente já mudou muito a essa altura. Cada vez mais o balé escurece, fica mais sóbrio, até que somos surpreendidos por uma imagem que nos tira por alguns segundos da performance, quando a heroína olha para a figura ameaçadora do sapateiro e então ele é trocado pelo Lermontov e depois pelo Julian, o que mostra que não estamos mais somente no ponto de vista da plateia no teatro, agora estamos no espaço mental da própria Vittoria. E assim ela atravessa o Julian como um portal e agora entramos num novo mundo, um de fantasia e de pesadelo. A partir daqui, Powell e Pressburger têm um objetivo: criar uma sequência de dança fantasiosa como o cinema não tinha visto até então. Para isso, eles contaram com a direção de arte do pintor Hein Heckroth, que criou cenários dignos de Salvador Dalí. E nesses espaços, os diretores aplicam todo tipo de efeito especial. Por exemplo, a técnica do matte painting, em que painéis de vidro são pintados e colocados entre os atores e a câmera, para dar vida a cenários que não poderiam ser construídos em um estúdio. Com isso, os diretores conseguem inserir a Vittoria em vales com cachoeiras caindo do céu, rochas que alcançam as nuvens e salões suntuosos. Já com a técnica da dupla exposição, eles fazem a bailarina ganhar contornos fantasmagóricos, fazem um mar surgir num teatro e transformam mulheres em elementos da natureza. Já com cortes secos, eles conseguem fazer um jornal se transformar num homem. E assim, quanto mais tempo passa, mais perturbador vai ficando o balé, com movimentos de câmera girando para trazer um senso de confusão e de urgência, figurinos que transformam bailarinos em monstros, um jogo de luzes que cria um turbilhão escarlate, até que, pouco a pouco, a heroína do balé volta para o seu mundo real, onde ela terá o seu triste desfecho, morrendo e pedindo que tirem os sapatos vermelhos de seus pés, só para o sapateiro maluco pegar a sua obra mortal e agora oferecê-la para o público no teatro. O que a gente acaba de ver então é mais do que uma sequência de dança. Esse é um mini balé feito especialmente para a tela do cinema, irrompendo no meio de uma história tradicional para durar 17 minutos e nos transportar para uma realidade paralela onde a beleza da dança se funde ao horror do pesadelo, com performances poderosas, movimentos executados de forma impecável e encenados com um delírio febril. Então é claro que a reação na época em que esse filme saiu deve ter sido uma de celebração deslumbrada, certo? Errado. O que Powell e Pressburger fizeram aqui era tão diferente, tão inusitado, que a primeira reação de muitos foi de estranhamento, especialmente entre críticos especializados em balé.
Segundo o autor Mark Connelly em seu guia sobre os Sapatinhos Vermelhos, muitos desses críticos não gostaram da falta de realismo dessa sequência, achando que isso, de certa forma, depreciava o encanto mais puro do balé. Uma crítica escrita por Marion Eames chegou a dizer que os elementos abstratos dessa sequência conseguiam, abre aspas, corromper a integridade do balé, fecha aspas. Mas não foram só esses críticos que estranharam o jeito como o filme trabalhava com o balé. Nos próprios bastidores das gravações de Os Sapatinhos Vermelhos, os bailarinos do filme tinham achado esquisita a experiência de dançar para a sala de cinema ao invés de ir para a sala de teatro, porque eles estavam acostumados a ficar dançando por longos intervalos de tempo no palco. Mas no cinema não é assim. Você corta para cá, depois para outro plano, depois para o próximo. O balé é apresentado de forma fragmentada, e isso significava que os bailarinos precisaram se acostumar a dançar trechos da coreografia por alguns segundos, parar quando gritavam corta, repetir, parar, repetir, e assim vai. A própria estrela Moira Shearer comentou depois que a grande sequência de balé no meio do filme era tão planejada que ela e o restante dos bailarinos tinham sorte se conseguissem dançar por 1 minuto inteiro. O que essas reações de estranhamento demonstram, então, era que os Sapatinhos Vermelhos estava mesmo colidindo de forma pioneira os mundos do cinema e do balé. E tudo que é experimental causa estranhamento. Com algo inovador, é preciso ter um período de reajuste, o que explica por que o filme e o seu balé central não foram tão idolatrados logo de cara. Isso não quer dizer, obviamente, que os Sapatinhos Vermelhos não tenha recebido críticas positivas na estreia também. Houve sim aqueles que elogiaram a nova obra de Powell e Pressburger. Mas, de forma geral, a recepção crítica ao filme acabou sendo mista mesmo. Porém, como acontece com muitos clássicos, Os Sapatinhos Vermelhos começou a crescer em reputação com o passar dos anos. Não só graças a críticos e fãs, mas também graças a cineastas das gerações seguintes que cresceram admirando Os Sapatinhos Vermelhos como uma obra-prima. E eu não tô falando de peixe pequeno não, hein? Eu tô falando de nomes como Brian De Palma e Martin Scorsese, só para citar 2 exemplos. E se a reputação do filme melhorou cada vez mais, foi em grande parte graças à sua inesquecível sequência de balé, que foi verdadeiramente inventiva. A começar pela proposta ousada de criar um balé original para o filme, com quase 20 minutos de duração para ser apresentado no meio da história. Isso não era algo que os filmes faziam. Quando a gente tinha danças era mais no gênero do musical, que sempre intercalou a história com várias cenas separadas de canção e de dança, cada uma durando 2 ou 3 minutos mais ou menos. Agora, ter uma sequência de dança com mais de 15 minutos? Isso não rolava. E se isso acontece em Os Sapatinhos Vermelhos, é porque esse não é um musical. Ele é um filme de drama com um mini balé no meio. Se até nos dias de hoje isso é raro de acontecer, imagina lá atrás, quando o filme estreou nos anos 40. Sim, é verdade que Os Sapatinhos Vermelhos conta com outras cenas de balé, mas elas são muito mais curtas, funcionando como breves relances para ilustrar a carreira em ascensão da protagonista Vitória. Não, o maior senso de espetáculo ficou concentrado mesmo no balé, que ocupa a parte central do longa. O segundo fator que faz essa sequência ser histórica é justamente aquilo que incomodou críticos num primeiro momento: a fantasia. Antes de Os Sapatinhos Vermelhos, as cenas de dança no cinema eram predominantemente naturalistas e verossímeis. Sim, você tinha alguns experimentos mais antigos na era do cinema mudo, mas assim que o som dominou os filmes, o realista virou a norma. Que eu me lembre, talvez o mais perto que as danças de cinema tinham chegado de parecerem surreais era com os filmes de Busby Berkeley, famosos por trazerem coreografias e ângulos de câmera que transformavam as danças em verdadeiros caleidoscópios na tela. Mas ainda assim você sentia que era tudo muito real e concreto nessas cenas. E aí, depois de décadas com o público acostumado a ver danças mais pé no chão, vem Os Sapatinhos Vermelhos e quebra totalmente essa tradição. Por mais que a sequência comece parecendo uma cena de dança como as de antes, não demora muito para que efeitos especiais, truques de câmera, edição e direção de arte transportem esse balé do mundo real para o mundo dos sonhos. E não é só a fronteira entre esses dois mundos que é borrada, porque, como vimos antes, a gente também é retirado da perspectiva objetiva da plateia no teatro para sermos transportados para a subjetividade da Victoria. A ilusão da ficção é interrompida para nos mostrar que a própria bailarina se confunde com a sua personagem no fervor da dança. E o que vemos através dos olhos de Vitória é assustador e desnorteante.
É muito difícil fazer essa transição psicológica na narrativa, mas Powell e Pressburger fazem isso com sutileza e maestria. Assim, ao elevar a dança cinematográfica a um novo patamar de surrealismo, Os Sapatinhos Vermelhos deu vida a algumas das imagens de dança mais deslumbrantes que o cinema já produziu em toda a sua história. E se a sequência central de balé de Os Sapatinhos Vermelhos já não fosse marcante por si só, ela fica ainda melhor quando você termina de ver o restante do filme. Depois da estreia do balé, o espetáculo é tido como um enorme sucesso, o que faz a companhia Lermontov viajar pelo mundo, transformando a Vittoria cada vez mais numa estrela internacional. Mas no meio disso, a personagem acaba se apaixonando pelo compositor e maestro Julian. O problema é que isso irrita profundamente o Lermontov, que não gosta de ver as suas bailarinas tendo vidas felizes fora do balé, por sentir que isso vai desviá-las da dedicação ao espetáculo. Lermontov fica tão indignado que ele acaba demitindo o Julian. Só que Vittoria não aceita isso e decide se demitir da companhia para acompanhar o homem que ela ama. E assim os pombinhos vão embora. Esse não é, porém, o fim da história. Logo, a gente descobre que a Vittoria não tem mais se apresentado como bailarina. Sua principal devoção agora é ser uma parceira para Julian, apoiando a carreira dele de compositor. Só que isso muda quando Lermontov convida a Vittoria a voltar para mais uma performance de Os Sapatos Vermelhos. E ela aceita. O problema é que ela faz isso sem contar para o marido, que depois surge de surpresa, minutos antes da apresentação. E Julian não quer que ela dance. Ele exige que Vittoria vá embora com ele. Mas é claro que Lermontov fica no outro lado do cabo de guerra, incentivando que Vittoria dance, que ela não desista do seu sonho de ser bailarina, mesmo que para isso ela tenha que abandonar Julian. O dilema da protagonista então fica claro. Ela sente que precisa escolher entre seu sonho de artista, representado por Lermontov, ou o amor romântico, representado por Julian. Porém, ela não consegue escolher. Ela se sente sem saída por achar que não consegue ser feliz sem uma coisa nem a outra. E, em seu desespero, Vittoria faz uma decisão precipitada. Ela foge de todo mundo vestindo seus sapatos vermelhos e se joga para morrer numa queda em frente a um trem. Esse final já é impactante por si só, mas ele fica ainda mais assombroso quando a gente relembra a cena do balé lá atrás. Porque aí a gente percebe como aquela sequência já tinha nos dado uma pista sobre o que aguardava a Vittoria no futuro. No momento em que ela olha para o sapateiro e começa a enxergar o Lermontov e depois o Julian, isso parece confuso porque a relação dela com esses dois homens, nesse ponto da história, ainda não era muito profunda. A essa altura, a Vittoria sequer tinha começado a ter um romance com o Julian. Então essa alucinação pode ser vista quase como uma profecia, um aviso de que, em breve, Vittoria terá que escolher entre um desses dois homens. E se eles aparecem em poses ameaçadoras, é porque eles vão mesmo se transformar em ameaças para ela depois, com Lermontov desumanizando a bailarina em nome do balé e com Julian diminuindo a parceira para que ela apoie os sonhos dele. Inclusive, isso dá outra perspectiva para o momento em que Vittoria atravessa Julian como um portal para o sonho perturbador. Porque, de fato, fora dos palcos, é a partir do momento em que ela se perde no Julian que o sonho da bailarina começa a se transformar num pesadelo. Fora isso, a cena do balé ganha outra dimensão quando você já sabe o final trágico do filme, porque você percebe que ele trouxe outra premonição terrível, a de que Vittoria estava destinada a ter o mesmo fim que a personagem dela no Conto de Fadas. No balé, a protagonista tem a sua vida condenada pelos sapatos vermelhos a ponto de levar à morte dela. E da mesma forma, é o balé dos sapatos vermelhos que desencadeia os eventos que mais tarde levarão à morte de Vittoria. Uma conexão que os diretores terminam de sedimentar ao mostrar que o último pedido de Vittoria ao Julian antes de morrer é que ele tire os sapatos vermelhos dos pés dela, exatamente como tinha feito a personagem de Vittoria no fim do balé. Foi graças a todos esses elementos diferentes que a sequência de balé de Os Sapatinhos Vermelhos ajudou o filme a ser cada vez mais apreciado com o passar do tempo. Uma apreciação que ficou evidente também pela influência que esse clássico teve em outros filmes das décadas seguintes. Basta olhar para como Os Sapatinhos Vermelhos representou os bastidores do balé. Ao invés de se focar somente nessa arte como algo encantador, o filme também fez uma representação chocante de como a indústria do balé esconde um lado mais podre, em que homens poderosos se sentem no direito de subjugarem mulheres, tentando controlar as suas vidas e conseguindo convencê-las de que elas nunca serão boas o bastante na busca pela perfeição.
Tem também a exploração psicológica da Vitória, que fez o público refletir sobre a obsessão pela excelência e até quais limites se deve ir em busca do sonho de ser o melhor. Todos esses são temas que depois seriam ecoados em outras obras que retratam os bastidores da dança como um mundo assustador, indo das diferentes versões do terror Suspiria e chegando a um suspense como Cisne Negro, de Darren Aronofsky. E não foi só nessa parte da temática que Os Sapatinhos Vermelhos fez escola. Isso tá também nas técnicas que o filme usou, como aponta Lillian Crawford no canal Little White Lies com um ótimo vídeo sobre a influência desse clássico no cinema de terror. No vídeo, Crawford chama a atenção para esse trecho de Os Sapatinhos Vermelhos, que começa pela perspectiva da plateia, mas depois troca para uma câmera subjetiva giratória, mostrando o olhar de Vitória e nos transmitindo a ansiedade da personagem. Algo que inclusive é usado de novo na grande cena do balé, com os monstros se aproximando de Vitória. De novo, aqui a ideia é nos colocar no espaço psicológico da protagonista. E a gente vê essa mesma técnica da câmera girando sendo reproduzida depois com a mesma lógica tanto em Cisne Negro, com essa cena aqui, quanto na refilmagem de Suspiria, com essa cena aqui. Mas talvez a maior contribuição que os Sapatinhos Vermelhos tenha deixado com a sua grandiosa cena de balé seja a ideia de que a dança nos filmes tem permissão para ser surreal. Que esse tipo de cena pode ir além da beleza naturalista para explorar efeitos especiais, montagem experimental, fotografia expressionista e mais uma série de estratégias para elevar coreografias a patamares transcendentais saídos de sonhos e de pesadelos. Na época, a julgar pela reação de parte da crítica, isso parecia uma proposta quase indecente, mas depois outros filmes aprenderam essa lição. Por exemplo, você vê ecos de Os Sapatinhos Vermelhos numa cena como a do baile em Labirinto, de Jim Henson, com ideias muito parecidas nos efeitos especiais, como no trecho com o reflexo, e no movimento de câmera, com a imagem girando em vertigem. E se o assunto é surrealismo, a gente precisa lembrar do mestre David Lynch, que explorou a dança que assombra sem fazer muito sentido, fosse com o homem dançante em Twin Peaks nos anos 90, ou com o grupo de mulheres que se juntam em coreografia em Império dos Sonhos, de 2006. Voltando para os anos 90, não dá para esquecer de O Grande Lebowski, dos irmãos Coen, numa cena que mistura a já mencionada tradição caleidoscópica de Busby Berkeley com imagens mais oníricas à la Powell e Pressburger. Se avançarmos para os anos 2010, a gente encontra mais uma vez a dupla Cisne Negro e Suspiria. Em Cisne Negro, temos imagens assustadoras como a protagonista virando uma criatura mitológica, misturando humana e cisne em meio ao balé. E em Suspiria, o ritual derradeiro é encenado com uma dança intensa banhada em vermelho, remetendo não só ao uso de cores em Os Sapatinhos Vermelhos, mas também a enquadramentos que criam imagens geométricas com os corpos na tela. Na mesma década temos outro exemplo, agora fugindo do terror e indo para o romance com La La Land, em especial na cena do planetário, na qual as leis da física são esquecidas para criar um baile a dois em meio às estrelas. Eu consigo ver até mesmo esse legado de Os Sapatinhos Vermelhos em um filme tão recente quanto Pecadores, de Ryan Coogler, quando uma dança num clube de música se eleva a um momento espiritual que derruba as barreiras do espaço e do tempo para trazer artistas de diferentes eras num mesmo lugar. O efeito desse momento tão inesperado é o mesmo que a cena de Os Sapatinhos Vermelhos deve ter causado quando estreou pela primeira vez. Aquele sentimento de estarmos vendo algo que não é nem um pouco comum, mas que parece especial justamente por conta disso, misturando dança e fantasia para criar algo inesquecível. Veja bem, eu não estou afirmando categoricamente que todos esses filmes fizeram essas cenas pensando em homenagear Os Sapatinhos Vermelhos. Mas eu acredito de verdade que foi o filme de Powell e de Pressburger que abriu o caminho para essas outras obras, ao comprovar que a dança cinematográfica tinha sim toda a liberdade para ser fantasiosa, onírica, não importa quanto estranhamento isso possa causar num primeiro instante. E ainda bem que tantos filmes aceitaram esse convite de Os Sapatinhos Vermelhos, para depois criarem as suas próprias interpretações desse ideal tão provocador.
Tá vendo então por que eu acho uma pena que o balé de Os Sapatinhos Vermelhos não seja tão relembrado quanto outras cenas de dança? Essa sequência ambiciosa mostrou novas possibilidades de como levar a dança para o cinema, usando os recursos que só os filmes têm, não para apagar o balé, mas sim para levá-lo a um novo nível de expressão artística. E disso nasceram imagens fantásticas e que, até hoje, parecem joias raras. E o fato de que isso acabou inspirando mais filmes a explorarem o que tem de assombroso e de encantador nos limites oníricos do baile cinematográfico só comprova o quão importante e influente esse clássico é. Então, se você também se vê agora num estado de encanto com o balé de Os Sapatinhos Vermelhos, faça justiça a essa obra-prima e mencione ela na próxima vez que alguém te perguntar quais são as melhores cenas de dança do cinema. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Os Sapatinhos Vermelhos foi o último filme que a gente debateu no nosso Cineclube Entre Planos e, se você quiser, você também pode fazer parte dele. Porque o Cineclube Entre Planos é uma das recompensas da nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. E para além do Cineclube tem outras recompensas e eventos exclusivos. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado e também lives exclusivas pra gente trocar uma ideia ao vivo todo mês. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.